aula, vou precisar fazer uma breve pausa, mas é coisa de 2 minutinhos, tá certo? Só isso, nada mais do que isso. Uma questão aqui doméstica, 2 minutinhos a gente já continua, mas eu aviso antes. Vejam só, nós vamos continuar hoje o estudo que a gente começou na semana passada sobre os princípios do processo. Nós já falamos sobre o princípio do devido processo legal e todas as suas consequências para o processo, já falamos na última aula, direto da cidade maravilhosa, nós falamos sobre a verdade real. Hoje a gente segue nesse estudo dos princípios, a gente vai concluir esse estudo apenas na próxima quinta-feira, e hoje nós vamos ver 2 que são campeões de bilheteria. Estou falando de ampla defesa e contraditório, né? A gente está, realmente, hoje o foco é ver esses 2 princípios. Que são princípios, Karen, seja bem-vinda, Enzo também, são princípios que vocês já conhecem da teoria geral do processo, não são propriamente novidades, mas é importante que a gente perceba esses princípios sob o olhar, sob o ponto de vista do processo penal. O processo penal, ao se apropriar desses princípios, ele acaba tendo efetivamente uma lógica própria. Quero começar pelo princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa, ele é um princípio, repito, que não é exclusivo do processo penal, é um princípio que eu vou aplicar a todo e qualquer ramo processual, não há nenhum ramo processual que a gente não aplique, a própria Constituição expressa aos litigantes em processo administrativo ou judicial, serão garantidos o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Tudo isso é absolutamente conhecido por nós. Agora, claro, cada processo se apropria e traduz esse princípio de uma forma muito diferente. Cada processo vai traduzir e aplicar a determinado princípio conforme suas conveniências, conforme suas necessidades. É o que acontece com o princípio da ampla defesa. Apesar de ser um princípio que perpassa, né, Vinícius, todo e qualquer ramo processual, o processo penal trata esse princípio com um colorido diferenciado, com uma lógica muito diferenciada em relação a isso. Primeira coisa, vamos entender que a ampla defesa significa a garantia que eu dou àquele acusado de que ele terá efetivamente à sua disposição todos os meios possíveis e imagináveis de defesa. Aqui entram meios de defesa puramente processual. O que eu quero falar com defesa processual, Yasmin? Afirmar que aquele processo é nulo por tal motivo, afirmar que o juiz é suspeito por qual motivo, tudo isso entra dentro dessa perspectiva de um exercício de defesa processual. Há também elementos de defesa material, né? São teses pelas quais eu vou dizer, olha, eu não pratiquei esse fato, ou eu agi em legítima defesa. Tudo isso faz parte de um grande cardápio de elementos que são dados ou são garantidos ao acusado para que ele os traga como elementos de defesa. Quando eu estava na graduação, lá no século passado, nos era ensinado, inclusive, Yuri, seja bem-vindo, nos era ensinado que nós iríamos ter um cardápio, veja só, Alexandre, de 21 teses de defesa. Me ensinaram que nós tínhamos 6 teses de defesa processual, que nós vamos conhecer ainda esse semestre como as chamadas questões preliminares, suspeição, impedimento, ilegitimidade, etc., e haveriam 15 teses de defesa material, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e etc. Na verdade, o processo moderno é um processo que já vai deixar de se preocupar, de gastar energia em contar essas teses, Laricinha. Não interessa
quantas teses eu tenho, porque, na verdade, não há um número pré-estabelecido, pré-fixado para essas teses. A defesa, pela liberdade dada pela Constituição, exatamente pelo alcance que o princípio da ampla defesa possui, irá ter a capacidade de trazer a juízo qualquer elemento de tese, de construção de defesa, de argumento de defesa. Não é à toa que no finalzinho da aula passada, só para a gente pegar o gancho aqui e o link, Karen, no finalzinho da aula passada, eu falei para vocês, nós conversávamos, de que o princípio da vedação ao uso de provas ilícitas era ou poderia ser compreendido como uma exceção ou uma espécie de limitação para a busca da verdade real nos termos e modos que nós conversamos na última aula. Por quê? Porque o caminho que eu tenho que percorrer, o caminho que eu tenho que seguir, o caminho que eu vou trilhar, deve ser necessariamente um caminho de licitude, é um caminho de validade. Então, eu tenho que provar, eu tenho que chegar naquele, como nós conversamos na última quinta-feira, no maior grau de verossemelhança, tudo isso, claro que temos que encontrar, mas o caminho que eu vou percorrer, Camilinha, é um caminho de licitude. Eu não vou admitir que eu possa, a qualquer custo, com base em qualquer tipo de prova, produzir aquela verdade. Mas há uma exceção, que nós vimos, repito, no finalzinho da nossa última aula, que é a possibilidade da defesa se utilizar desse meio de prova ilícita quando se perceber que é o único meio possível para que a defesa faça a sua construção de tese, ou seja, o único meio possível para a defesa é aquela prova que ela é considerada ilícita. Então, nesse caso, admitiríamos essa prova. E por que isso? De onde é que vem essa lógica? De onde é que vem essa construção ou esse raciocínio? Ele vem exatamente do fato de que a ampla defesa possui, né, um alcance muito significativo. A ampla defesa possui um alcance muito amplo. Então, em nome dessa ampla defesa, eu posso sim e devo sim ter essa perspectiva própria, que é a lógica processual, no sentido de permitir até mesmo o uso de uma prova considerada ilícita. Né? Então, a gente já percebe, pelo finalzinho da aula passada, o alcance que, do ponto de vista prático, a ampla defesa traz para o processo. Essa ampla defesa, ela vai se materializar, Yasmin, em duas dimensões. Vamos enxergar a ampla defesa como uma moeda que tem dois lados. O primeiro lado é o que nós vamos chamar de autodefesa. É o direito dado ao acusado de diretamente apresentar sua versão dos fatos, apresentar seu argumento, de solicitar ao juiz que o juiz produza determinada prova. E ele traz a possibilidade ao réu de apresentar a juízo uma determinada estrutura de defesa. Então, essa autodefesa é o reconhecimento de que o réu, o acusado, tem no processo penal, Karen, um protagonismo no exercício da defesa. Ele tem um protagonismo concreto. Em que sentido esse protagonismo? Eu tenho a chance de ser ouvido, de falar o que eu penso, de dizer, olha, não fui eu, ou fui eu por tal motivo. Olha, doutor, é importante, excelência, como duas coisas que uma coisa eu presenciei e a outra foi um amigo que me contou que estava nessa audiência. Uma foi eu falei assim de juiz, que o réu disse, Vinícius, meretríssimo é tal coisa, o senhor devia produzir tal prova. Meretríssimo não, né? É outra coisa. E a outra coisa engraçada de audiência, tem muita coisa que acontece em audiência, isso é um grande amigo meu do tribunal que estava na audiência como analista, tomando ali a termo o depoimento,
e em determinado momento, cara, um juiz pergunta a uma testemunha como era o agente que praticou o fato, em outras palavras, como era o cara que tinha praticado aquele fato. A resposta da testemunha, Camilinha, não, doutor, era um neguinho assim feio como um senhor. Perceba o naipe da testemunha para o juiz. Era um neguinho assim feio como um senhor. É muito precisa a informação da testemunha, né? Então, existe isso em audiência, então o réu tem um momento em que ele vai ter a possibilidade de apresentar ao juiz a sua versão direta e até mesmo dizer, Vinícius, olha, juiz, o senhor poderia trazer o fulano de tal que ele sabe do que aconteceu. Essa autodefesa, no entanto, ela é facultativa. A autodefesa está longe de ser obrigatória. Então, a autodefesa é um elemento completamente facultativo. Eu não tenho que ter a autodefesa. O réu pode não vir a juízo, o réu pode ser, por exemplo, revel, a gente vai estudar isso no próximo semestre, lá em Processo Penal 2. O réu pode, e aí já pegando aqui um gancho da autodefesa, utilizar-se do direito ao silêncio. Então, eu reconheço ao réu o direito ao silêncio. Daqui a pouco eu vou voltar a falar de direito ao silêncio, mas só para a gente já situar aqui no contexto. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou permanecer calado, eu não tenho que apresentar nenhum tipo de argumento, eu não tenho que apresentar nenhum tipo de versão, é a acusação que tem que construir sua versão. Então, a gente percebe que o direito ao silêncio, repito, não só é garantido ao réu, como dele não pode se extrair nenhum tipo de presunção. Então, tudo isso é o exercício da autodefesa. Então, a autodefesa é esse reconhecimento de que o acusado, o réu, tem sim um protagonismo, de que esse acusado tem efetivamente um protagonismo que eu devo e posso reconhecer. Ele deve ter voz ativa. Agora, a sua atuação é uma atuação não obrigatória. Qual é a face, qual é o lado da defesa que é obrigatório? A defesa técnica. A defesa promovida, conduzida, oferecida pelo advogado. Aqui, um advogado privado, escolhido e contratado pelo réu, ou um advogado público, por exemplo, defensor público, ou um advogado, um defensor dativo que o juiz dê ao réu. Então, a gente vai perceber que essa defesa técnica, que essa defesa para a qual nós nos preparamos, que nós estudamos e nós nos capacitamos, ela é indispensável. Então, no processo, o réu exercerá a sua autodefesa se desejar. Ele exercerá a sua autodefesa se considerar útil, necessária e relevante. No caso da defesa técnica, essa defesa ela é indispensável. Aí, Stephanie, não tem negociação. Se o réu, por exemplo, não indicar um advogado, ou se o réu sequer vir ao processo, por exemplo, se eu configurar aí uma revelia do réu, o Estado tem a obrigação de dotar o réu de uma defesa técnica. Então, um processo sem defesa é um processo absolutamente nulo. Então, eu tenho que ter, né, dentro desse contexto, a obrigatoriedade, insisto, mesmo que o réu, né, não queira, mesmo que o réu não se manifeste, eu tenho que ter efetivamente essa obrigatoriedade. Veja o que nos diz aí a súmula 523 do STF. Veja que ela é bem clara. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. E essa falta de defesa aqui, Elzio, não apenas do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material. Ou seja, a falta de defesa que caracteriza uma nulidade não é simplesmente eu não ter tido um advogado. A falta de defesa que caracteriza essa nulidade é eu até tenho um advogado, mas ele nada fez. Isso representa uma ausência material de defesa técnica, consequentemente, uma ausência do exercício da ampla defesa. Deixa eu trazer para vocês um exemplo real que eu vi no tribunal. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas só para a gente pegar a ideia geral. Era um processo em que, o que acontecia, Camila e Laricinha? Na primeira manifestação da defesa, que a gente vai chamar de resposta à acusação, que ela ocorre logo depois da citação,
O defensor disse assim, que repudia os termos da acusação e provará durante a instrução a sua inocência. Não falou muita coisa, falou de forma bem genérica que repudiava os termos da acusação. Quando chega no final do processo, que ele vai apresentar as alegações finais, quando ele chega para apresentar as alegações finais, aí ele resolve, dentro desse contexto, simplesmente dizer o seguinte: ratifico integralmente os termos falados anteriormente. Em outras palavras, o que ele fez aqui, Levi? O defensor não disse nada no começo do processo e no final do processo ele ratificou o nada que ele tinha falado. Na prática, tinha um advogado, formalmente ele tinha uma defesa, mas materialmente não tinha defesa nenhuma. O que foi que o tribunal fez? Anulou de forma integral aquela determinada ação penal. Anulou, devolveu para o primeiro grau, para que o juiz conduzisse um novo processo, desta feita com mais atenção na promoção da defesa do réu. Então a gente percebe que o exercício da defesa técnica, essa defesa feita por um advogado, repito, quer contratado, escolhido pelo réu, quer indicado pela justiça, é requisito obrigatório. E a presença do advogado, da defesa técnica, não apenas do ponto de vista prático, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, não apenas do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material. Eu tenho que perceber, efetivamente, a construção de uma tese robusta, do exercício robusto da defesa. Rafael, o que você está dizendo de exercício da defesa? O defensor tem que comparecer aos atos processuais, tem que peticionar quando for convocado, tem que apresentar provas, tem que contestar, contra-argumentar a prova da outra parte, até para atender o próximo princípio que nós vamos ver, que é o princípio do contraditório. Então, a existência dessa defesa técnica, ela é essencial, ela é fundamental. Veja aí que a súmula 523 não deixa qualquer margem para a interpretação. Então, a autodefesa, essa possibilidade do réu de se manifestar, de apresentar sua versão, de apresentar seus argumentos, é reconhecida, é efetivamente tida como válida, porém, não é algo indispensável. O que é indispensável no contexto do processo, aí não há outro caminho, tem que existir, é a defesa técnica. Essa defesa técnica, ela realmente vai ser obrigatória. Sem ela, não há espaço para que nós possamos minimamente compreender ou raciocinar que aquele processo será validamente desenvolvido. Até aqui está ok? Eu sei que é chato eu sempre perguntar isso, mas está legal para vocês? Está confortável? O ritmo está bom? Não está muito chato nem muito rápido? Nessa terça-feira de carnaval, eu até tinha pensado, Camilinha, de me fantasiar para dar aula para vocês nessa terça-feira de carnaval atípica, mas eu poupei vocês dessa situação tão vexatória, né? Até porque está sendo gravado, isso nunca mais seria apagado. Até porque eu sou, alguns de vocês foram meus alunos mais passados, já devem ter me ouvido falando isso. Camila, que me conhece literalmente de outros carnavais, sabe disso. Eu sou um exímio dançarino, danço muito bem. Eu danço tão bem que quando eu estou dançando, Levi, as pessoas ficam em dúvida se eu estou dançando ou tendo uma convulsão, de tão exímio, né, dançarino que eu sou. Então, vou poupá-los desse tipo de situação que é, no mínimo, vexatória. Então, tá confortável, tá legal até aqui, beleza? Então, o que a gente já viu até agora? Ampla defesa e ampla defesa, beleza. Ela se materializa pela defesa técnica, indispensável, obrigatória, nossa, de nós técnicos, advogados, e da autodefesa. Claro que o ideal, o desejado, o excelente, o ótimo, é que a autodefesa e a defesa técnica falem a mesma coisa, falem a mesma linguagem, caminhem na mesma direção. Mas eu quero explorar com vocês aqui uma situação bem interessante. Imagina que eu visualize no caso concreto, Karen, uma divergência, um choque, um conflito entre a defesa técnica,
e a autodefesa. Como é que eu reagiria a esse conflito? Como é que eu reagiria a essa contradição? Como é que eu resolveria isso? Vamos exemplificar que fica mais fácil. Existe uma tese, que é uma tese, inclusive, muito incômoda, é uma tese, de fato, muito antipática no processo, extremamente antipática, que é a tese da negativa de autoria. A negativa de autoria é uma tese muito difícil de se trabalhar. Por que a tese da negativa de autoria, Stephanie, é tão difícil de se trabalhar? Porque ela é praticamente incompatível com qualquer tese secundária que eu queira apresentar. Na hora que eu venho a juízo, Vinícius, e digo eu não pratiquei esse fato, não adianta depois eu querer remendar e dizer, eu pratiquei, mas eu pratiquei por esse ou por aquele motivo. Então, a tese de legítima defesa, ela é muito compatível com a violenta emoção. A tese do estado de necessidade é compatível com a tese da inexigibilidade de conduta diversa. Eu vou conseguindo criar ali graduações. No caso da tese de negativa de autoria, ela praticamente é incompatível com qualquer outra, porque se eu estou dizendo que eu não pratiquei aquele fato, não adianta depois eu querer apresentar uma alternativa. Olha, eu não pratiquei, mas se o senhor entender que eu pratiquei, o senhor aplica uma pena. Eu não estou dizendo que eu não pratiquei. Você tem que ter muita habilidade técnica para compatibilizá-la com outra. Porém, e vocês sabem muito bem disso, no senso comum, é extremamente usual a ideia de que a única tese de defesa que eu tenho é efetivamente negar que fui eu o autor do fato. Então, se você olhar, né, para o senso comum, é extremamente recorrente a ideia de que eu vou dizer, olha, não fui eu, não pratiquei esse fato, eu não realizei esse evento e por aí vai. Então, não é tão simples você, no caso concreto, Stephanie, como defensora, como advogada, você vai ver isso, não é tão simples você informar, por exemplo, a um réu, né, que não adianta ele negar, que é melhor ele assumir a prática do fato, dizendo que agiu por legítima defesa, ou por violenta emoção, ou por qualquer outra coisa. Num português bem direto. É tão enraizado no senso comum a ideia de que o único caminho que eu tenho para me defender é dizer que eu não pratiquei o fato, portanto, negar a autoria, isso, repito, é tão enraizado que dificilmente você vai conseguir convencer a um réu de que ele deve seguir um outro caminho, que é melhor para ele, pela realidade dos fatos, pela situação dos fatos, que ele deve confessar e, de alguma forma, construir uma tese em cima da confissão. Então, é muito comum a seguinte situação, Levi. O advogado, defensor, portanto, técnico, aquele que vai estar à frente da defesa técnica, ele percebe que o melhor caminho para seguir é o caminho da existência de uma tese, por exemplo, de legítima defesa. Ele está claro, pelos elementos que ele tem nos autos, que a legítima defesa é o melhor caminho. E aí ele constrói toda a tese dele em cima disso. Todo o argumento, todas as manifestações são em cima, por exemplo, da legítima defesa. E a legítima defesa pressupõe o quê? Que eu reconheço a autoria do fato, mas eu justifico efetivamente a autoria por alguma motivação diferenciada. O réu, quando é ouvido nesse caso, vem e diz: não, excelência, não fui eu, não. Nunca tive lá, não sei nem quem é esse cara, estão me acusando indevidamente. Olha o conflito aí, Karen. A defesa técnica está dizendo, a tese é de legítima defesa. É ele, mas ele efetivamente não quis praticar o fato, por tal motivo. Já o próprio réu, quando é ouvido, ele... Só um minutinho, pessoal, a gente volta já, só um minutinho, tá?
Voltamos. Muito agradecido pela compreensão de vocês. Era só uma questãozinha doméstica aqui já resolvida. Estão aí? Estão vivos ainda? Ou já foram para o carnaval? Estão fantasiados já? Pessoal, então, como eu dizia, o ideal, né, só para a gente rememorar aqui um pouquinho, é que a autodefesa e a defesa técnica trabalhem na mesma direção. Mas não é tão raro que a gente perceba a dificuldade, muitas vezes, do réu de compreender, de perceber, Stephanie, que o melhor caminho dentro daquele caso concreto, dentro daquele processo específico, é confessar. É muito difícil ele perceber, muitas vezes, que ele deve confessar e, muitas vezes, trabalhar com uma pena menor, por exemplo. Há casos em que a prova é tão evidente que não há outro caminho senão a condenação. E aquela história, já que a queda é inevitável, que ela seja pelo menos menor. Então, nesse caso, eu vou ter que trabalhar, eu vou trabalhar apenas e tão somente para diminuir a pena. Isso é muito usual, isso é muito comum, dentro do processo. Aí imagina aquele caso que eu estava relatando. Toda defesa técnica, ela é caminhada efetivamente para a construção de uma tese de legítima defesa, e, no entanto, quando a gente chega no interrogatório, por exemplo, o réu diz, não fui eu não estava lá, eu não quero saber, eu estava longe disso, e por aí vai. Como reagir a isso? Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, a doutrina ela era muito limitada e a jurisprudência também. E ela dizia o seguinte, olha, se houver um conflito entre a versão da defesa técnica e a versão do réu, o juiz vai ter que escolher e olhar apenas para uma delas. Então, o que se dizia naquela época, Camilinha? Dizia o seguinte, olha, o juiz, e aí havia uma parte da doutrina que dizia que o juiz deveria olhar apenas para a tese apresentada pelo réu. E essa parte dizia, olha, ninguém pode confessar em nome do réu. A confissão, por exemplo, é um ato personalíssimo. O advogado não pode se apropriar de uma determinada confissão do réu. Então, para parte da doutrina, a gente esquecia a tese do réu, da defesa técnica, do advogado, e o juiz mirava, olhava ali bitoladamente só para a tese do acusado. Havia um outro lado, um outro contraponto, que dizia, não, quem sabe da melhor tese, analisando a prova, as circunstâncias do processo, todos esses elementos, é a defesa técnica. Então, cabe ao advogado e apenas ao advogado escolher a tese. Havendo contradição, esqueça a tese do réu. Essa versão tão polarizada, tão dicotômica, ela foi superada. Hoje, o que a doutrina e a jurisprudência nos indicam é que a gente vai efetivamente ter que considerar, e aqui eu queria a atenção de vocês, todas as teses de defesa, por mais contraditórias que elas pareçam ser. Então, deixa eu explicar isso de uma outra forma. O juiz, ao perceber que ele tem ali uma tese de negativa de autoria, uma tese de legítima defesa, uma tese de violenta emoção, ele deve enfrentar todas essas teses, não importando quem as trouxe ao processo. Então, o que a orientação da jurisprudência atual nos manda fazer é, efetivamente, não descartar de saída, liminarmente, qualquer uma das teses. Eu tenho que enfrentar todas essas teses, eu tenho que trabalhar com todas essas teses, nem que ao final do processo eu rejeite todas. Mas eu só posso rejeitá-las depois de fazer, Eduarda, o confronto com a prova. Eu só posso dizer essa tese não se sustenta depois que eu a confrontar com a prova. Eu não posso, de saída, simplesmente afastar uma tese apenas e tão somente porque ela foi apresentada
pelo réu ou pelo advogado. Então, o que a jurisprudência nos orienta hoje a fazer é dizer o seguinte, cara, esquece quem trouxe a tese. É irrelevante quem trouxe a tese. Enfrenta todas elas, trabalhando sempre com a mais ampla para a mais restrita. Né? Então, nesses exemplos que eu estou trazendo para vocês, imagina que naquele processo, Karen, a gente apresentou 3 teses. A tese negativa de autoria, a tese de legítima defesa e a tese de violenta emoção. Ora, o juiz primeiro vai enfrentar a negativa de autoria, porque ela é a mais ampla das teses. Porque se ele reconhecer que não foi o autor, já está absolvido. Ela é a mais abrangente, a mais aberta das teses. Mas se ele enfrenta essa tese, confronta essa tese com a prova dos autos, e percebe que não dá para acatá-la, que há prova de autoria, ele vai rejeitar. Aí o que ele faz? Vai analisar a próxima. Qual é a próxima? A que seja a segunda mais ampla. Entre legítima defesa e violenta emoção, qual é que ele vai analisar primeiro? A legítima defesa. Por quê? Porque a legítima defesa gera uma absolvição, enquanto que a violenta emoção gera apenas uma diminuição de pena. Então, olha aí o juiz fazendo o quê? Pegando aquela lista de teses, todas apresentadas durante o processo, e as confrontando com a prova dos autos. Mas aí ele confronta, ele faz aquele choque, vê se a tese tem ressonância na prova, vê se a tese fica em pé. Se não ficar em pé, que ele a rejeite. Ele pode rejeitar todas. E no final condenar o réu à pena máxima. Não há problema. O que ele não pode é deixar de enfrentar, deixar de analisar, deixar de contextualizar cada uma dessas provas. Então, em resumo de tudo que eu estou falando para vocês, o normal, o regular, o que se deseja é que o que o réu fala vai na mesma direção, vai ao encontro de aquilo que a defesa técnica, portanto, o advogado, fala. Agora, é possível, e isso, repito, é muito mais comum do que a gente imagina, que haja um confronto, que ao invés de ao encontro de, vá de encontro a. Então eu tenho aí as teses realmente em confronto. Numa visão antiga, ultrapassada, o juiz escolhia de saída uma delas, descartava a outra e ia enfrentar. Hoje, o juiz não deve descartar nenhuma delas pelo simples fato de ter sido apresentada pelo réu ou pelo defensor técnico. Ele vai colocar tudo numa lista e vai enfrentando uma por uma. É assim que a gente vai ter efetivamente o respeito à ampla defesa. Ou seja, a ampla defesa se materializa quando aquele julgador responsável pela decisão do processo enfrentar todas as teses, confrontando-as com a prova dos autos. Tá claro? Então, o que a gente viu nessa primeira metade da nossa aula até agora? O que é importante quando a gente trabalha com ampla defesa? É um princípio fundamental, é um princípio que no processo penal, apesar dele ser um princípio de processo, é um princípio que tem no processo penal uma cor mais exagerada, tem uma cor mais efetiva, ou seja, a coloração do princípio da ampla defesa é mais intensa. Um exemplo disso é o que nós vimos no finalzinho da aula passada, que é a possibilidade do uso de provas ilícitas. Quando eu perceber que essa prova ilícita é a única prova que a defesa tem, então a gente percebe a intensidade que essa ampla defesa tem no processo, e essa ampla defesa terá 2 lados, digamos assim. A autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa apresentada pelo próprio réu, em que ele diretamente vai apresentar a sua versão dos autos, dos fatos, dos eventos, e a defesa técnica. E, havendo um conflito entre essas teses, não se deve afastar de saída nenhuma delas, que eu considere todas as teses e que eu as confronte com a prova em todos os sentidos. É isso que a gente vai perceber, é isso que a gente vai ter dentro desses elementos, dentro dessa perspectiva. Tá? Um ponto essencial, tá? Um ponto absolutamente fundamental. Eu aprendi, né, no século passado, que
nós temos, assim me foi ensinado, Vinícius, a autodefesa iria até o interrogatório, daí desaparecia, e depois assumia a defesa técnica. Isso é completamente ultrapassado hoje. Isso é completamente ultrapassado. Ou seja, durante todo o processo, nós vamos ter a existência tanto da defesa técnica, em caráter obrigatório, como a gente já conversou, como da autodefesa. Não existe, Larissa, um momento em que eu possa fazer um corte e diga, até aqui só existiu a autodefesa, ou até aqui veio a autodefesa, daqui assume a outra. Não existe isso. Elas vão perpassar todo o processo, e elas vão atuar em todo o processo. Claro, evidente, que no momento do interrogatório, que é o momento em que o réu vai ser ouvido pelo juiz, é o momento em que se dá voz ao réu, onde o juiz pergunta, indaga ao réu, claro que essa autodefesa é a mais evidente em relação a tudo isso, sem dúvida nenhuma. Mas não é só no interrogatório. Não há nenhum impedimento, por exemplo, Yasmin, que em determinado momento do processo o réu vá até o juiz e diga, olha, juiz, tem uma testemunha que é super importante para o meu caso e o meu advogado não quer trazê-la. Não há nenhum impedimento em relação a isso, não existe nenhuma proibição em relação a isso. Eu posso perfeitamente ter esse comportamento do réu dentro desse contexto. Então, a gente vai perceber que, claro, num primeiro momento, o interrogatório é o ápice, né? É o momento mais agudo da autodefesa, mas não significa dizer que somente no interrogatório ela se manifesta. Tá? Para a gente fechar realmente essa primeira etapa da aula, o que é importante que fique aí claro na cabeça? Que a ampla defesa no processo penal tem essas duas faces, uma obrigatória e outra facultativa, uma da defesa técnica, outra do réu. Existem dois princípios, ou duas garantias, para a gente ser mais técnico. Alguns dizem que são dois corolários, eu não sei falar essa palavra, corolários, são decorrentes, né, são decorrências da ampla defesa. É verdade, eu não sei pronunciar esse troço. Que é o direito ao silêncio e o direito a não produzir prova contra si. Que alguns trabalham com a ideia de que seriam dois princípios, né? Mas, enfim, o direito ao silêncio, ele é uma decorrência natural do princípio da ampla defesa, onde eu reconheço, eu dou ao réu, eu dou ao acusado, desde o primeiro momento, né, desde o primeiro momento, o direito de escolher se vai falar ou não. Então, o direito ao silêncio é o reconhecimento de um direito dado ao acusado de se manifestar se e somente se ele quiser. E o seu silêncio não pode ser compreendido como presunção de nada. O silêncio não pode ser compreendido como nenhum elemento mínimo de garantia de presunção, de uma ideia de presunção ou qualquer coisa do gênero. Ou seja, aquela história do que quem cala consente não existe no direito penal. Se eu efetivamente tiver dentro dessa perspectiva o exercício do silêncio, a acusação continua com as mesmas obrigações de provar que o fato existiu, de que eu sou o autor, de todas as circunstâncias qualificadoras, agravantes, majorantes e etc. Agora, uma questão interessante em relação ao direito ao silêncio, Vinícius, muito interessante, é que hoje a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a testemunha tem direito ao silêncio.
Então, eles reconhecem que eu tenho que reconhecer à testemunha o direito ao silêncio. Em que termos? Vamos entender o seguinte. No próximo semestre, no comecinho do próximo semestre, nós vamos estudar lá em Processo Penal 2, inclusive a aula que eu vou ministrar agora no horário AB da noite, que a testemunha tem no processo penal, alguns de vocês que foram meus alunos, Camilinha e outros lá de Penal 3, Levi, se lembra que nós vimos o artigo 342 do Código Penal. Então, a testemunha tem duas obrigações, a obrigação de falar e a obrigação de falar a verdade. Então, eu não permito, eu não faculto a testemunha o direito de não falar. Ele tem a obrigação de falar. Então, tudo aquilo que diz respeito ao evento, ele tem que falar, ele tem que dar ciência. Aquilo que eu sei, aquilo que efetivamente eu tenho conhecimento, eu tenho que falar. Eu não permito, eu não autorizo o silêncio a princípio. Mas há um caso em que eu vou permitir que a testemunha perceba que ela pode silenciar. É exatamente a decorrência do segundo direito aí, que é o direito a não produzir provas. Então, eu tenho um direito, isso não está escrito na Constituição brasileira, mas está escrito na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Eu tenho um direito, independente da condição que eu esteja, ou seja, como réu ou como testemunha, de não produzir prova contra mim. Eu não posso ser obrigado, eu não posso ser compelido a produzir uma prova contra mim. É daqui, por exemplo, que decorre o direito que eu tenho de não fazer o teste do bafômetro, o direito que eu tenho de não fazer um exame toxicológico. Tudo isso é decorrência do direito a não produzir provas contra mim mesmo. Repito, independente do papel que eu esteja exercendo no processo, quer como acusado, quer como testemunha. Agora, no caso da testemunha, isso tem uma decorrência. Isso produz um efeito. Qual é o efeito? A extensão a ela de um direito que foi gestado, imaginado, criado para o réu. Que direito? O direito ao silêncio. Então, quando se definiu que o direito ao silêncio era um direito a ser reconhecido pelo processo penal, se tinha em mente, se pensava na acusação para o réu, ou seja, o réu ter esse direito ao silêncio. Mas há uma evolução natural, e essa evolução é decorrente da conexão desse direito com o outro, que é o direito ou o princípio a não produzir provas contra mim, nemo tenetur se dedegere, ou seja, eu, independentemente da condição que eu esteja, posso e devo permanecer calado se aquilo que eu vou falar representar algo que provaria, ou que comprovaria a prática de algum tipo de crime que eu pratiquei. Então, deixa eu explicar isso de uma outra forma. Vocês sabem que eu adoro explicar de várias formas diferentes para vocês ficarem tranquilos e compreenderem bem. O direito ao silêncio para o acusado é incontestável. O direito a produzir a não produzir provas contra si para o acusado é incontestável. Ponto. Quem tem que produzir as provas contra mim é a acusação. Eu não estou obrigado a produzir qualquer tipo de prova. Eu não estou obrigado a exigir, a apresentar um documento. Eu não estou obrigado a trazer algum tipo de elemento de informação. Eu não estou obrigado a me sujeitar a um exame toxicológico. Eu não estou obrigado a fazer o teste do bafômetro. Ponto. Então, em relação ao réu, é inconteste, é indiscutível esse tipo de atuação. Agora, o que fez a doutrina e a jurisprudência foi estender isso àquele que não era o foco central desses dois direitos, que é a testemunha. Em condições normais de temperatura e pressão, o que eu espero da testemunha é que ela fale e fale a verdade. É isso que eu espero, é esse tipo de comportamento que eu vou esperar sempre da testemunha. Eu não espero nada diferente disso. Agora, quando eu perceber que aquela testemunha, se tiver que falar, vai estar, na verdade, produzindo uma prova contra si, aí eu estendo a ela
esse determinado direito. E aqui acontece uma coisa, Levi, que pode parecer até engraçada, mas não há outra forma da gente aplicar isso. A testemunha, no momento em que ela perceber que aquilo que ela teria que falar, repito, já que ela tem a obrigação de falar e de falar a verdade, é algo que construiria uma prova contra ela, aqui um detalhe importante, anotem isso. Quando a gente fala aqui de direito a não produzir prova contra si, nesse sentido da testemunha, é prova de ilícito penal. Ele não pode produzir uma prova de um ilícito criminal. Se for uma questão, por exemplo, moral, social, ele não pode usar isso a seu favor, não. Aqui é a ideia de que ele não está obrigado a produzir uma prova judicial que importe na imposição de responsabilidade. Se o que ele teria a revelar, se o que ele teria a falar, né, não é crime, apenas comprometeria a imagem dele, comprometeria uma questão de imagem social, moral, ele está obrigado a falar. Então entendam que estender a testemunha o direito ao silêncio e estender a testemunha o direito a não produzir provas contra si é algo verdadeiramente excepcional, que eu só estenderei anulando as obrigações que ele tem, repito, de falar e de falar a verdade, se aquilo que ele iria falar representasse a comprovação de um crime, por exemplo, que ele praticou. Tá? Nesse caso, o que a testemunha vai poder dizer? Vai dizer, excelência, eu não vou responder. Eu invoco o direito a não produzir prova contra mim, invoco o direito ao silêncio. Claro, Karen, que o juiz não vai poder obrigar o réu, obrigar a testemunha a justificar, porque não teria sentido, né? Excelência, eu não vou dizer para o senhor o que eu estava fazendo naquela hora, porque se eu disser, eu vou ter que dizer que eu estava roubando também. Ora, eu já disse, né? Então, a testemunha pode simplesmente silenciar. Agora, claro, amanhã, naquele processo ou em outro processo, se eu comprovo que a testemunha silenciou indevidamente, ela responde pelo crime de falso testemunho. O que eu estou querendo dizer? No momento em que a testemunha invoca para si, como proteção a ela, o direito ao silêncio ou o direito a não produzir provas contra si, nesse momento, eu não posso obrigar a testemunha a justificar por quê. Porque seria quase um contrassenso. Agora, não quer dizer que eu não posso, por outros meios, de alguma forma, perceber que aquela testemunha mentiu ou omitiu indevidamente. Aí, caso eu consiga comprovar isso, claro, não é uma prova tão fácil, é uma prova bastante difícil. Aí eu vou ter que aplicar a sanção relativa ao crime de falso testemunho. Então, em resumo, para a gente concluir o princípio da ampla defesa, o direito ao silêncio e o direito a não produzir provas contra si são direitos pensados para o acusado, mas que eu posso, em alguns casos, estender a testemunha quando eu perceber que aquela testemunha tem, efetivamente, que guardar silêncio para não produzir prova contra ela mesma. Tá? Temos aqui o princípio do contraditório. Temos o princípio do contraditório. O princípio do contraditório reserva às partes, garante às partes a chamada paridade de armas. Então, ele vai reservar às partes a chamada paridade de armas. Há, portanto, uma garantia de que as partes serão tratadas da mesma forma, com a mesma intensidade, com as mesmas condições. Eu costumo imaginar aqui um triângulo em que o juiz, reitor do processo, ele deve estar a uma distância equidistante, equivalente, similar, igual, não apenas similar, mas igual às partes. Ou seja, o contraditório pressupõe que esses sujeitos processuais, acusação e defesa, devem se situar na mesma condição, com a mesma distância, com o mesmo acesso ao juiz. Eu não posso tratar as partes desigualmente, a não ser em alguns casos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que é que diz o princípio do contraditório? Eu devo dar às partes o mesmo tratamento e devo permitir às partes que haja a contra-argumentação, a refutação, o contraditório em si. Então, o contraditório vai se materializar
no momento em que, Levi, a acusação possa desconstruir as provas e os argumentos da defesa, e a defesa possa, por sua vez, desconstruir os argumentos da própria acusação. É isso que materializa o contraditório. Para isso, eu vou ter que garantir dois direitos às partes. O primeiro deles é o direito à informação. E o segundo é o direito à reação. Então, o contraditório se materializa através de dois direitos. Ele se vai materializar através de dois direitos. Eu tenho que dar às partes o mesmo grau de informação e eu tenho que dar às partes o mesmo grau de reação. Então, imagina, por exemplo, Camilinha, que o juiz determinou a produção de uma prova. Então, ele determinou a produção de uma prova. Essa prova veio para os autos. Então, em despacho, o juiz vai dizer o seguinte: intime-se a acusação para se manifestar em 5 dias. Depois, intime-se a defesa para se manifestar sobre essa prova em 5 dias. Intime-se a acusação, intime-se a defesa é o direito à informação. Para se manifestar em 5 dias, direito à reação. Aí está perfeito. Então, veja, ele deu informação às partes e ele permitiu a reação das partes. Alguns chamam também direito de audiência. É a mesma coisa, ou seja, direito de reação ou de audiência. Eu só posso tratar as partes desigualmente em situações muito específicas, onde, por algum tipo de característica própria dos autos, do cenário, do processo, do caso, isso se justifique. Né? Eu me lembro de um processo que eu atuei como advogado há uns séculos atrás, em que eram 12 acusados, e cada um com um advogado diferente, portanto, cada um com uma defesa técnica diferente. E cada um deles tinha apresentado 5, 6, 7 testemunhas. Essa brincadeira, o processo tinha praticamente 100 testemunhas naquele caso. O Código de Processo Penal, a gente vai aprender isso no próximo semestre, ele diz que no momento das alegações finais, eu tenho que dar 5 dias para a acusação e 5 dias para a defesa. Então, a acusação vai ter 5 dias para apresentar suas alegações finais e a defesa vai ter 5 dias para apresentar suas alegações finais. Nesse caso concreto, o juiz percebeu que esse prazo, pela complexidade do processo, era inviável. Especialmente considerando que cada réu tinha seu advogado. E eu estou falando de uma época ainda de processos físicos. Né? O processo, portanto, era físico. Não era um processo digital que todo mundo pode ter acesso da mesma forma, à mesma hora. Então, o que foi que o juiz fez nesse caso? Ele deu à acusação 15 dias para apresentar as suas alegações e deu à defesa 30 dias. Mas veja, aqui ele tinha como justificar o tratamento desigual. Ele aumentou o prazo da acusação, porque entendeu que 5 dias para a reação era pequeno, era pouco, e deu 15 dias porque era um promotor só para cuidar de tudo. Então, o promotor tinha o domínio de todas as acusações. Já na defesa, ele tinha que garantir àqueles advogados acesso aos autos, daí porque ele estendeu um pouco mais o prazo da defesa. Então, se você analisar de forma mais objetiva, fria, você vai ver que ele poderia ter, em tese, ofendido o contraditório, mas não. Ele respeita o contraditório, criando condições específicas naquele processo, por um colorido especial que aquele determinado processo tem, para efetivamente trazer, né, dentro desse contexto, qual seja a melhor forma, a forma mais direta de garantir a melhor construção de argumentos pela acusação e pela defesa. Então, o contraditório, ele se materializa não apenas quando eu trato as partes de forma igual, mas quando eu crio condições para que as partes possam reagir e se manifestar de uma forma igual. E eu só posso tratá-las desigualmente em situações em que o caso autorize. Por exemplo, a lei, aí quem faz isso é a própria lei, ela vai dizer que a Defensoria Pública tem o direito de apresentar seus prazos dobrados. A Defensoria Pública, todo prazo para ela é dobrado, porque a lei reconhece que a Defensoria trata com réus que são hipossuficientes, muitas vezes com dificuldades
adicionais do processo, daí porque eu dou a ela, dou à defensoria, um prazo duplicado para que ele possa efetivamente se manifestar. A própria lei reconhece que, nesse caso, a defensoria está numa situação distinta, está numa situação diferenciada, está numa situação que não pode ser, repito, comparada às demais. Sobre ampla defesa e contraditório, quais são as dúvidas nessa terça-feira de carnaval, nessa aula Momina? É o novo, né? O que é que vocês têm a me dizer? Professor, o senhor tem como repetir só mais uma vez a questão dos direitos à informação e à reação atrelados com o direito ao contraditório, por favor? Claro, claro, isso. O direito à informação e o direito à reação, eles são a forma através da qual eu vou materializar esse direito. Em outras palavras, eu só posso garantir que o contraditório existe, ou o contraditório existiu, naquele caso concreto, se e somente se eu permito que as partes tenham livre acesso à informação importante do processo e que eu permita que elas venham a reagir adequadamente a esse determinado processo. Então, a gente vai perceber que a materialização do contraditório vem de ter certeza que a parte foi informada do que aconteceu e ter certeza de que eu posso dar à parte condição de reagir. Tá? Então, o que acontece? Imagina só, Enzo, que eu, como juiz, dissesse, olha, defesa, existe aqui uma prova nos autos, mas você não pode falar sobre ela. Eu não estava materializando o contraditório. Então, o contraditório só se manifesta, só se materializa, só se concretiza quando eu informo as partes dos eventos do processo e quando eu faculto, eu permito, eu autorizo que essas partes possam se digladiar realmente no processo. Ou seja, possam reagir se contrapondo em argumentos, em teses e etc. Imagina se eu dissesse aquela história de, olha, tem aqui uma tese, mas você não pode falar nada. Eu estou mostrando aqui uma prova que você não vai poder se manifestar. Representa o quê? Uma ofensa ao contraditório. Como é que eu posso me contrapor, contra-argumentar, refutar, impor a minha versão dos fatos se eu não posso sobre eles falar? Então não tem aqui muito o que a gente ter dentro dessa perspectiva do contraditório. Então a relação que eu quero desenhar para vocês é de que esses direitos, ou a garantia a esses direitos, é que materializa efetivamente, concretamente, o contraditório. Se eu não garanto, Enzo, a parte, quer seja acusação, quer seja defesa, que exista efetivamente informação e reação, eu não estou garantido o contraditório. E aqui eu queria, até aproveitando a tua pergunta, para reforçar uma questão. Durante muito tempo eu tive dificuldade, confesso a vocês, sobretudo durante grande parte da minha graduação, de separar na minha cabeça o que era contraditório e o que era ampla defesa. Na minha cabeça era uma coisa um pouco confusa, Eduarda. É como se a coisa não fosse indissociável. Sabe aquele povo que acha que o Sandy Júnior é filho dos Chitãozinho de Chororó e casou com a família Lima? Né? Ou seja, o Sandy Júnior são filhos dos Chitãozinho de Chororó? Não. E eles todos casaram com a família Lima? Não. Né? Tem que separar. Né? Só a Sandy casou tal. E não casou com a família, né? Casou com o marido dela, que não tem a menor ideia do nome do rapaz. Mas, enfim, o contraditório e ampla defesa são princípios importantes, são princípios que dialogam, mas não são necessariamente princípios que andam juntos. E eu posso mostrar isso para vocês com um exemplo muito simples. Imagina que uma determinada prova veio aos autos, aí o juiz, Karen, despacha assim, intime-se a acusação para falar em 3 dias. Aí depois despacha. Intime-se a defesa para falar em 30 dias. Veja, o juiz garantiu a ampla defesa, mas ele não garantiu o contraditório. Ele respeitou a ampla defesa, mas ele está tratando desigualmente as partes sem nenhuma justificativa. Então, nesse caso, eu até respeito a ampla defesa,
mas eu não respeito o contraditório. A gente consegue, nesse exemplo simples, perceber a diferença entre os dois princípios. Um, como obviamente o nome sugere, tem um olhar voltado para a defesa em si. Está olhando apenas e tão somente para a defesa. Enquanto que o outro vai olhar para esse contraponto, para essa polarização típica do processo. Afinal de contas, o processo é um processo dialético, né? Tese, antítese, e daí eu vou resultar numa síntese. Eu não consigo ter um processo dialético, verdadeiramente dialético, se eu não respeitei o contraditório, ou seja, se eu não dei às partes a devida informação, a devida publicidade, e se eu não facultei às partes a possibilidade de reagirem, de serem ouvidas. Daí porque a doutrina chama de direito de reação ou de direito de audiência, que é, na verdade, a capacidade que eu tenho de articular meus argumentos, articular minhas teses. Ficou mais claro agora, Enzo? Consegui explicar? O show, professor. Muito obrigado. Queridos, aproveitem o restinho de carnaval, só que não, né? Boa noite para vocês. A gente se encontra na próxima quinta-feira. A aula de quinta-feira é uma aula para a gente concluir o estudo dos princípios e é uma aula que tem uma dinâmica diferente, porque a gente vai ver, na verdade, veja que a gente viu terça-feira passada só o princípio do devido processo legal, quinta-feira passada só a verdade real, hoje nós vimos 2. Na quinta-feira a gente vai ver vários princípios, mas são princípios bem mais simples na sua compreensão. E com isso a gente conclui essa unidade aí dos princípios do processo penal. Tá bom? Fiquem bem, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo grande a vocês.